O cenário é um jardim sereno ao amanhecer. Cláudio Luvisotti caminha lentamente, refletindo sobre as questões da mente humana. Jesus surge ao seu lado, sorrindo de maneira acolhedora. Mestre, minha busca pelo autoconhecimento e pelo desenvolvimento da inteligência emocional me trouxe até aqui. Mas há algo que sempre me intrigou. Por que algumas pessoas parecem ter uma capacidade tão limitada de compreender a si mesmas, enquanto outras alcançam um nível extraordinário de consciência e memória? Jesus, a mente humana é um reflexo do espírito. Cada um recebe conforme está preparado para administrar. Há os que cultivam a inteligência com humildade e há os que a deixam enferrujar pelo orgulho ou pelo medo. E quanto à supermemória? Acredito que a memória é a chave para a evolução do ser humano. Mas por que não foi concedida em sua plenitude a todos? Jesus, a supermemória não é apenas um dom, mas uma responsabilidade. O passado pode ser um fardo pesado para quem não sabe perdoar. Imagine um mundo onde todos se lembrassem de cada erro, de cada dor, sem conseguir se libertar disso. A limitação da memória é uma forma de proteção. Então, aqueles que desenvolvem uma supermemória estão preparados para lidar com o peso do conhecimento? Exatamente. Mas lembre-se, a verdadeira sabedoria não está apenas em lembrar, mas em compreender o que lembrar e o que deixar ir. Cláudio reflete em silêncio. A conversa está apenas começando. O jardim continua sereno, com a brisa tocando suavemente as folhas. Cláudio olha para o horizonte, refletindo sobre as palavras de Jesus. Ele respira fundo antes de continuar. Mestre, se a supermemória é uma responsabilidade, então significa que nem todos estão prontos para ela. Mas isso não seria uma limitação imposta? Não deveríamos ter o direito de acessar todo o conhecimento que nossa mente pode conter? Jesus, o livre-arbítrio sempre existe, mas conhecimento sem sabedoria pode ser destrutivo. A mente humana não é apenas um repositório de informações, é um filtro, um instrumento que precisa ser refinado para que a verdade seja compreendida e não apenas acumulada. Mas aqueles que conseguem expandir sua memória e acessar mais do que os outros, qual o propósito disso? Por que alguns recebem esse dom e outros não? Porque cada alma tem um caminho único. Alguns são chamados a lembrar para ensinar, para conectar os fios da história, para revelar aquilo que foi esquecido. Mas há um equilíbrio. Lembrar tudo sem entender o significado seria apenas um fardo. Então o segredo não está apenas em lembrar, mas em interpretar. Sim, a memória sem reflexão é como um livro trancado em uma biblioteca escura. Apenas quando a luz da compreensão é acesa, o conhecimento se torna verdadeiramente útil. Cláudio abaixa a cabeça, absorvendo as palavras de Jesus. Ele percebe que o caminho para a verdadeira sabedoria não é apenas lembrar, mas saber o que fazer com aquilo que se lembra. O diálogo continua. O silêncio do jardim é preenchido apenas pelo som das folhas balançando com o vento. Cláudio, com os olhos fixos em Jesus, sente que ainda há muito a compreender. Mestre, e aqueles que possuem uma memória comum, que esquecem facilmente o que aprendem, estão condenados a nunca alcançar esse nível de compreensão? Não, meu filho. A memória não é apenas aquilo que se recorda com a mente, mas também aquilo que se grava no coração. Há verdades que podem ser esquecidas intelectualmente, mas jamais se perdem na essência da alma. Então, quem possui uma supermemória não é necessariamente mais sábio? Exatamente. A sabedoria não vem da quantidade de lembranças armazenadas, mas da forma como são usadas. O mais humilde camponês que esquece os detalhes de um livro pode viver a verdade daquele ensinamento melhor do que um erudito que lembra de cada palavra, mas não as aplica. Mas e quanto aos que possuem esse dom e o usam para manipular os outros, para criar narrativas que distorcem a verdade? A verdade sempre encontrará um caminho para emergir. Mesmo que a memória humana seja falha, a verdade existe além dela. Quem usa o conhecimento para enganar os outros pode reinar por um tempo, mas cedo ou tarde enfrentará o peso de sua própria falsidade. Então, o maior desafio não é lembrar de tudo, mas compreender o que realmente importa. Sim. E mais do que isso, é viver aquilo que se compreende.
Aquele que vive a verdade, mesmo sem lembrar de cada detalhe, está mais próximo do Pai do que aquele que conhece tudo, mas não transforma o conhecimento em amor. Cláudio abaixa a cabeça, sentindo o peso das palavras de Jesus. Ele percebe que a memória, por mais extraordinária que seja, não tem valor sem discernimento e coração. A conversa está chegando ao seu clímax. A brisa noturna sopra suavemente pelo jardim, trazendo consigo um silêncio sagrado. Cláudio olha para Jesus, sentindo que esta conversa mudou algo dentro dele. Mas ainda há uma última questão a ser compreendida. Mestre, então, se a memória por si só não define a verdade, por que alguns foram agraciados com uma supermemória? Qual o propósito desse dom? Todo dom dado ao homem tem um propósito maior. A supermemória não foi concedida para exaltar o intelecto de quem a possui, mas para ser usada como ferramenta de evolução espiritual e serviço aos outros. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, aqueles que têm essa capacidade devem usá-la com responsabilidade. Exatamente. O que seria de um homem que guarda todo o conhecimento do mundo, mas o utiliza apenas para si? O verdadeiro propósito do saber é iluminar os caminhos dos outros, não criar muralhas de orgulho. Mas o que dizer daqueles que usam essa habilidade para o mal, para controlar, manipular e se colocar acima dos demais? O livre-arbítrio permite que cada um escolha como usará o que recebeu. Alguns se perdem na ilusão do poder, mas não há nada oculto que não venha a ser revelado. O que é construído sobre falsidade não perdura, e cedo ou tarde, o próprio dom se volta contra aquele que o deturpa. Então, mais importante do que a capacidade de lembrar é a intenção por trás do que fazemos com isso. Jesus. A memória perfeita sem amor é vazia. Mas mesmo uma lembrança fragmentada, quando guiada pelo amor e pela verdade, pode transformar vidas. Cláudio respira fundo, sentindo um misto de humildade e gratidão. Ele percebe que a busca pelo conhecimento nunca deveria ser maior do que a busca por viver com sabedoria. Jesus sorri serenamente, sabendo que a semente da reflexão foi plantada. A conversa chega ao fim, mas seu impacto permanecerá para sempre.